Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Você está aí pela 94 FM, né? Programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, nas chácaras, fazendas, você que está em casa. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço. Eu quero trazer para vocês aí a palavra do Senhor em Gálatas. Vamos ler aqui o livro de Gálatas no capítulo 5, tá? Livro de Gálatas. Quero que vocês peguem aí uma caneta, um caderno, tá? Para você estar sempre anotando aí os versículos, sempre estudando a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é cura para nosso corpo, para nossa alma e para o nosso espírito. Gálatas 5:10, os primeiros versículos que nós vamos ler aqui, tá? Em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra. Gálatas 5:10. Diz assim: Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Querido irmão, e eu quero ler aqui desde os mais primeiras a palavra, no versículo 5. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de que nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Nós vamos hoje entender o que a palavra de Deus está dizendo sobre isso. Eu vou ler esses primeiros versículos, depois nós vamos entrar aqui. Eu vou ler em 1 Coríntios 1, desde do 6 em diante, para nós entendermos, para nós entrarmos aqui na palavra. E você pode estar aí conosco aí, tá? Entra aí pelo Facebook, compartilha essa palavra que vai ser forte para o nosso coração. Gálatas capítulo 1. Admira-me que não depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, no qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que vos mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que foi já anunciado, vos anunciamos, seja amaldiçoado. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém chegar pregando para você um outro evangelho que não seja esse, que é a palavra de Deus, esta pessoa, ela é amaldiçoada. Só dela pregar alguma coisa que não é a verdade, ela já é uma pessoa amaldiçoada. Assim como já o dissemos, agora, de novo também eu digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já foi recebeste, aquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Veja que ele repete aqui a mesma palavra. Persuado eu agora, homens ou a Deus. Veja, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Veja o que ele está dizendo. Persuado eu agora homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus. Então, os pregadores, os pastores, aqueles que pregam o evangelho,
Eles não têm que pregar o evangelho para agradar a homens, para massagear a homens. Porque senão o evangelho que ele está pregando não é o verdadeiro, irmão. Tá entendendo? Tem muitos que pregam para agradar aqueles que estão ouvindo, para conservá-los dentro das suas congregações. Veja, irmão, que isso é muito sério, irmão. Vamos entender isso aqui e vamos abrir a nossa mente para entender o que Deus está dizendo para nós. Então, eu não tenho que agradar. Então, muitas vezes o evangelho traz um desconforto no coração da pessoa quando ela está ouvindo. Porque o evangelho vai de encontro contra tudo aquilo que ela está fazendo, que é o pecado. Deus abençoe, Merlin. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, irmã Mônica. Então, a pregação do evangelho, irmão, ele vai de encontro contra todas as coisas que existem no coração do ser humano. Que o ser humano, ele gosta de pecar, ele gosta de fazer coisa errada. Ele gosta da carne, dos desejos, da concupiscência dos olhos e da carne. E a palavra de Deus é contra. Então, alguns se pregam, não, fulano fala muito da palavra, é muito certinho, eu não fico naquele lugar. Então, você não é convidado para entrar no reino do céu. Porque você tem que abandonar o pecado, né? De Souza está precisando de muita oração, está passando por motivos delicados, emocionais, espirituais. Vamos estar orando, irmã Maria, em nome de Jesus, pela vida do Luciano aqui nas nossas orações, tá? Então, a pregação do evangelho, irmão, ela causa desconforto na questão ouvindo, porque ela vai bater contra o que a nossa carne gosta. Por isso que tem igreja para todo gosto, né? Igreja para todo gosto, mas eu digo para você uma coisa, não é o gosto, é a verdade da palavra. Se você estiver longe dessa verdade, querido irmão, não adianta você gostar da igreja porque não pega no seu ego e depois você ir para o inferno. Não vale a pena. Você tem que ir para um lugar aonde está pregando a palavra de Deus, aonde esta palavra vai te libertar. Ela não vai massagear o ego, nunca. Se você ver, ouvir ou ler de Gênesis Apocalipse, Deus não massageia ego de ninguém, irmão. E ele diz, aquele que ouvir me obedecer, aquele que estiver obedecendo a minha palavra, ele será abençoado. Porém, aqueles que não obedecer serão condenados. Não existe esse negócio de passar mão no ego e nem pregar uma mensagem para fazer a vontade dos membros. Tá entendendo? Você tem que ser incisivo naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nós vamos ainda continuar. A Bíblia diz que aquele que prega um outro evangelho será amaldiçoado. E amaldiçoado será todos aqueles que com ele estiver. Todos aqueles que estiver. Se ele é amaldiçoado porque ele está pregando o evangelho que não é verdadeiro, todos aqueles que estão escutando ele também estão amaldiçoados. Por isso que nós vemos aí muitas pessoas que dizem evangélico estão com as vidas desgraçadas, destruídas. E você não sabe por quê. Não, eu estou na igreja, estou orando, mas nada está acontecendo. Por quê? Uma maldição está te acompanhando. A maldição está acompanhando porque está pregando um outro evangelho. Assim como já o dissemos agora, de novo também eu digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, porém, do que já recebeste, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu estou repetindo. Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Veja mesmo o que ele diz. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Não recebi de homens algum, nem aprendi. Veja o que ele está dizendo. Que o evangelho que Paulo aqui está pregando, ele não recebeu de homem algum. Olha, não recebi de homem algum, nem aprendi. Mas veja o que ele diz. Mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus revelou ao apóstolo Paulo
o evangelho. Não foi que ele ouviu dos discípulos, ele ouviu do próprio Jesus, irmão. Tá entendendo? Então o apóstolo Paulo aqui, ele ouviu do próprio Jesus. Então, como é importante você prestar atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Bom, quem se afasta da luz cai automaticamente nas trevas. Quem se afasta desse evangelho, dessa palavra. Observe, não aceite outra doutrina além da que lhe foi ensinada. A verdade. Não aceitar ensinos ou mandamentos que não seja o que está na palavra, na Bíblia. Se alguém pregar um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. A pessoa que pregar outro evangelho, ele já é um amaldiçoado. Em Gálatas capítulo 1, 8, do 11 ao 12, você vai escrever aí para você meditar. Pare de sentir outras coisas. Tá entendendo? A obra de Jesus, que Jesus realizou no Calvário, ela libertou-nos completamente do pecado. Agora cumpre a cada um permanecer nessa posição. Evidentemente, o diabo o tentará, pois fará tudo para para que você se submeta de novo ao jugo da escravidão dele. Irmãos, o nosso inimigo, ele não dorme em serviço. Ele trabalha de noite e dia, para poder fazer a sua cabeça, para poder entrar na sua mente, para tirar a palavra de dentro do seu coração. Por isso que nós temos aqui, trabalhamos com a cura interior, para que você renegue, rejeite todos esses pensamentos que vêm à sua mente, essas fábulas que são ensinadas pela internet, essas mentiras que são passadas por aí, não é? Pela internet. Para que você se livre dessas coisas e você recorra ao seu manual, irmão. Qual é o seu manual, povo de Deus? Qual é o seu manual? É a palavra de Deus. Não existe outro manual mais completo, irmão. É a palavra de Deus. Então, Satanás, ele está sempre querendo levar você para onde? Para a escravidão. Levar você para trás. Não é? O povo de Deus, quando saiu do deserto, qualquer coisinha que acontecia com eles ali, já dava vontade de voltar para o Egito, lá para a escravidão onde eles estavam. Parece que eles não se contentaram de ficar 430 anos debaixo da mão de Faraó, do jugo de Faraó. Parece que as pessoas sempre querem voltar para trás. Quantas pessoas se converteram, saíram do catolicismo, se converteram a Jesus, a palavra de Deus, e outras estão querendo voltar para lá de novo. Quer dizer, você está querendo voltar para o Egito de novo? Você está querendo voltar para a escravidão de novo? Só que é uma coisa. É você que está querendo voltar, não é Jesus. Satanás está querendo que você volte para a escravidão. Então, minha irmã, o inimigo de nossas almas é astuto, né? Como nos sentimos fracos, temos o Deus que nos guarda e proteja de todo mal. Pois é. Então, nós temos Deus que nos guarda, mas nós temos que recorrer à palavra, os ensinos bíblicos. Porque quando você estuda a palavra, guarda no coração, Satanás não tem como entrar dentro da sua mente. Tá entendendo? Então, no entanto, se você crer e fizer valer os seus direitos em Cristo, o maligno não poderá mais oprimi-lo ou dominá-lo. O diabo não tem mais esse poder de dominar você se você estiver em Cristo Jesus, na palavra, e renegar e rejeitar qualquer tipo de ensinos que apareçam por aí. Algumas ações podem parecer sem muita importância, como, por exemplo, a circuncisão. No entanto, quem a ela se derem, nada mais poderá ser aproveitado por Cristo.
Assim acontecerá com quem entoa rezas, preste atenção aqui, com quem entoa rezas e executa demais rituais religiosos vazios. Repetição, né? Faz aquelas rezas inúmeras rezas. E grande a estupidez deixar a verdade cair nos contos desta prática infrutífera, pois por trás dela está a mão do inimigo constantemente tentando fazer com que você se desligue do Pai. Tá? O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então você tem que conhecer a verdade e não as fábulas, e não os ensinos ou as rezas que te ensinam por aí. Ora, quem se afasta da luz cai automaticamente nas trevas. Se você deixar de crer na graça do Senhor, que opera mediante a fé, encontrará tempos difíceis pela frente. Desprezar a palavra é mais sério do que se imagina. Então, por que deixar a operação divina por nada? Somente a fé atuante por meio do amor funciona e tem valor. Amar a Deus, quem tem os mandamentos os guarda. João 14, 21. Então, se você tem os mandamentos, você vai guardar os mandamentos, porque você tem Cristo na sua vida. Cuidado com os apelos religiosos. Em si, eles são desprovidos de valor e atrapalham qualquer pessoa que acredita neles. Não troque por nada o que você entende ao ler a Bíblia e ao ouvir a pregação da palavra. Quando você ouviu a divina voz, iniciou uma corrida que não se deve ser parada por motivo algum. Assim é possível agradar a Deus e obedecer à verdade. Eu lembro agora do livro do Peregrino, se você não leu ainda. O livro do Peregrino, inclusive tem o livro do Peregrino e ali o livro da Peregrina, que é a esposa do Peregrino. Então Deus deu ao cristão, ao peregrino, essa revelação divina a ele. Quando ele morava numa cidade chamada Cidade da Destruição, apareceu na sua casa um evangelista que lhe deu um convite para ele sair daquela cidade da destruição e ir lá para a cidade celestial. E deu a ele também o livro, que é a Bíblia, para ele ler. E ele começou a ler aquela Bíblia. Quando ele começou a ler aquela Bíblia, percebeu que ele carregava um fardo pesado nas suas costas. E aquele fardo pesava em tudo, porque ele estava no lugar errado e ele precisava sair dali para entrar na cidade celestial, que aquela cidade era a cidade da destruição. E até ele sair dali e entrar na cidade celestial, irmão, foi uma jornada que não foi fácil. Ele enfrentou muitas coisas, muitos inimigos, muitos que pregaram e falaram para ele que tudo era uma fábula, era uma mentira, que ele não precisava fazer aquilo, que a cidade de destruição tinha tudo para ele. A esposa dele foi contra ele, os filhos, todos foram contra ele. Onde já se viu você nos abandonar, ir embora e deixar nós aqui? Então, eles não queriam ir com o cristão, eles gostavam da cidade. E cristão teve que começar aquela jornada sozinho. Muitas vezes, irmão, na nossa vida, nós temos que começar a nossa jornada com Cristo. Eu, quando comecei a andar, a começar a minha jornada com Jesus, eu comecei sozinha. Com muita dificuldade, com muita perseguição, com muita gente me chateando, minha família me deixou de lado, meu pai me deserdou. Todo mundo me abandonou porque eu comecei a minha jornada com Jesus. Mas quando na minha jornada eu não desisti, enfrentei toda a batalha e luta e não desisti. E aí o que aconteceu? O Senhor Deus me deu a oportunidade de pregar para todos eles e eles aceitaram Jesus. A minha família, meu pai, minha avó, meus tios, tias, foram ganhos para Jesus, irmão. Foram ganhos. Hoje, 90%, 95%
são evangélicos, são servos de Deus. A minha família. Não foi fácil. Tive que orar, tive que chorar muito. Paguei um preço altíssimo. Mas Deus salvou a minha família. Tá entendendo? Então, você tem que começar a jornada e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. A esses falastrões que estão aí pela internet tentando tirar você do caminho de Deus. Só de você ouvi-lo que está fora do caminho, fora da palavra, você tem que largar de mão, querido irmão. E procurar a verdade. Você não tem que procurar alguém que está massageando seu ego. Você tem que procurar alguém que está realmente batendo contra o pecado que existe em você. Então, esse aí é verdadeiro. Aí você tem que dar ouvido e pedir perdão a Deus dos pecados e buscar o Senhor. Evite qualquer obstáculo entre você e o cumprimento da palavra. Não dê espaço em sua vida ao que não vem do Senhor. Não dê espaço. Não vem de Deus. Irmão, manda embora da sua vida. Saia da sua casa, da sua mente, do seu coração. Não dê lugar para isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. O apelo religioso não tem origem divina e por isso ainda, que seja um detalhe, deve ser rejeitado ao que não se iniciou em Deus, não surgiu por acaso, mas faz parte de um perigoso plano infernal para lhe tirar a salvação eterna. Satanás, ele investe, irmão, pesado. Ele não mede esforços. Ele manda recado. Ele se apresenta como uma pessoa inteligente. Ele se apresenta como teólogo. Ele se apresenta como alguém muito esperto para poder falar com você. E você dizer, nossa, fulano é um servo de Deus, fulano é uma pessoa aprofundada na Bíblia, não é? Então você tem que tomar cuidado se realmente aquele fulano está pregando para você o evangelho de Jesus ou está massageando o seu ego porque quer você dentro lá do estabelecimento dele. Presta atenção no que Deus está dizendo. Deus está falando coisas profundas para você. Quem sabe você ainda não escutou sobre isso? Deus está falando para você recapitular sua vida, como ela está agora. Como que você está vendo você mesmo? Você está bem com aquilo que você está? Como que você está sentindo em relação a Deus? Você está caminhando para o céu ou você está caminhando para o inferno? Os ensinamentos que você está recebendo, seja na internet ou seja de alguma igreja que você esteja indo, ela está elevando você ao céu ou está elevando você ao inferno? Preste atenção, irmão. E se você estiver levando você ao inferno, saia depressa deste lugar. Porque tudo que está ali está amaldiçoado e está amaldiçoando todos que estão seguindo os ensinamentos. Veja a palavra de Deus. Atente ao que Paulo disse. O Espírito Santo usou quando o apóstolo Paulo declarou que confiava que as pessoas não sentiriam nada além de permitido. Somente os registros da Escritura Sagrada devem ser aceitos. Você está entendendo? Portanto, não dê a mínima consideração às novas maneiras de orar, adorar ou crer. Tem uma igreja, tem uns ministérios aí que vão para o monte orar e ficam fingindo ser a águia, ser o leão. A unção do leão, a unção da águia, irmão, já se viu isso, irmão? Isso são fábulas, são ensinamentos contrários à palavra de Deus. Outros parecem receber um chicote de fogo. Diz que é um chicote que ele tem que apanhar com aquele chicote, que alguém tem que bater nele. É um novo ensino que estão dizendo aí, irmão. Então você tem que prestar atenção no que estão ensinando para você. Então, o apóstolo Paulo aqui ensina, os meus ensinos aqui, que eu não aprendi com ninguém. O próprio Jesus falou comigo. O próprio Jesus me ensinou, tá?
O próprio Jesus é que passou para mim. Deus abençoe, Jesse. Saudade, irmã. Então, o próprio Jesus é que nos ensina. Por que você tem que dar ensinamento? Não, porque está passando a mão no meu ego, eu estou contente com isso. Ah, está dizendo que eu vou, que vai acontecer isso, que vai acontecer comigo. Irmão, se eu estiver fora do evangelho, nada vai acontecer. Você pode morrer de orar, irmão. Você pode morrer de jejuar. Se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, nada vai acontecer na sua vida, não adianta. Não tampe o sol com a peneira. Essa é a verdade. Não adianta. Se você não estiver alinhado com a palavra, presta atenção. Tudo que você ouvir de alguém de promessas disso, daquilo, não vai acontecer se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, em obediência. O que o Senhor diz, irmão. Não se engane, a Bíblia diz que naquele dia o Senhor virá. O Senhor virá. E aqueles que estiverem em Cristo vão subir, e aqueles que não tiverem vão ficar. E muitas pessoas vão ficar, meu irmão. É por isso que o Espírito Santo está dizendo, faça uma retrospectiva da sua vida. Coloque ali, pense realmente se o Deus que você está servindo é verdadeiramente Deus. O que é que está acontecendo? Porque ensino tem por todos os lados e lugares. E agora com a internet, irmão, é uma enxurrada de ensinos que você tem que filtrar cada ensino. Você tem que ir para a palavra para ver se aquilo é de Deus ou não é. Para que não venha te enganar e fazer com que você perca a sua coroa. Perca a salvação em Cristo Jesus. Não é? Ah, porque você vem para a minha igreja, aí você tem que fazer um novo batismo. Irmão, não existe 2, 3 batismos. Conheço ministérios aí. Se você for lá para esse ministério, quando chegando lá, você tem que batizar. Irmão, cadê o primeiro batismo, irmão? Não é? Cadê o primeiro batismo que você aceitou Jesus? Então aquele batismo não valeu, jogou no mato? Aí você sai daquela igreja, vai para outra igreja, eles querem te batizar de novo. Isso é um novo pacto, se você não sabia disso. Que você está fazendo, não com Deus, mas com o homem. Toma cuidado, tem muita gente perdendo a salvação, porque estão fazendo pacto em cima de pacto e acham que estão fazendo em nome de Deus, mas não estão fazendo. Estão fazendo em nome das trevas, do trevoso, tá? Se alguém vem para mim, o ministério da comunidade da família cristã, que é o nosso ministério, pastora, eu preciso batizar, imediatamente eu respondo, se você tiver convicção do seu primeiro batismo, que você realmente se arrependeu, não tem necessidade de batizar de novo, tá? A gente só batiza uma pessoa se ela realmente foi enfiada dentro da água de qualquer jeito. Que ela nem sabia e nem sabia onde é que ela estava, como que ela foi batizada. E o batismo tem que ser por imersão, querido irmão. Não pode ser aguinha na cabeça. Jesus foi batizado por imersão. E ele deu exemplo para cada um de nós. Então, você tem que ser batizado por imersão, afundado na água. Aí a pessoa diz, então eu não preciso batizar? Não, se você tiver convicção do batismo que você foi batizado, não precisa batizar de novo, porque se eu batizar, eu estou crucificando Jesus mais uma vez, irmão. Então, o sacrifício de Jesus deixou de ser um sacrifício. Ficou banal. Tá entendendo como é que é? Então, é muito importante você aí, que fica passando de igreja em igreja. Um tempo você fica numa igreja, outro tempo você vai para outra igreja, depois vai para lá, vem para cá. Você está crucificando Jesus. Chega em cada igreja e exige que você entre pelo batismo, que você
Tem que seguir a norma deles, claro. Uma nova aliança é feita. Então, as pessoas estão dando lado para Satanás. O diabo está entrando pelas brechas porque você não conhece a Bíblia, porque você não estuda a palavra de Deus, porque você quer versículos somente que fale que você vai ter vitória. Irmãos, a Bíblia não é para ler esporadicamente, abrir aqui um pulo, vou ler, não, a Bíblia tem que ser lida, estudada, esmiuçada, para que o Espírito Santo se manifeste em você e se revele a você o que ele quer de você. Porque todos nós temos um projeto, temos um propósito aqui na Terra. Talvez você não saiba ler, não sabe escrever, não tem conhecimento nenhum, mas você veio com um propósito. E esse propósito Deus colocou dentro de você antes de você vir à Terra, para você cumprir aqui. Independentemente se você sabe ler ou escrever, você tem que cumprir esse propósito. Seguindo a vontade de Deus, nós não viemos aqui para aproveitar a nossa vida aqui e fazer o que quer, não. Viemos aqui para cumprir o propósito. E quando eu cumpro o propósito de Deus, todas as coisas me são acrescentadas. Deus não vai me deixar passar necessidade. Deus vai suprir as minhas necessidades, o que diz em Mateus 6,33. Quando eu procuro obedecer a palavra de Deus, o Senhor, ele vem suprir as minhas necessidades. Ele vem me abençoar. No campo, na cidade, em qualquer lugar que você tiver. É a Bíblia que está dizendo. Não é um livro qualquer que me ensina aqui. É a palavra de Deus que está me ensinando. Então você tem que aprender, irmão, ir para a Bíblia, para a palavra. E obedecer. Arrepender-se dos seus pecados, se até hoje você não tem servido a Deus como deveria. Talvez você tenha servido do seu jeito, do seu modo, daquilo que passaram para você, mas eu quero que você vá para a palavra, para a Bíblia. É isso que a gente tem sempre ensinado o nosso povo. Se o nosso povo não tem aprendido é porque não quiseram aprender, porque a palavra de Deus é pregada aqui como ela é. Se você não mudou de vida, é porque você não quis até agora. Porque aquele que quer, como diz Isaías 1,19, né? Isaías 1,19, o que a palavra de Deus fala para nós? Ele quer o melhor para cada um de nós. Existe algo que faz separação entre Deus e o homem? O pecado. Se você quiser, você vai comer o melhor da terra. Porém, se você não quiser, você vai ser despedaçado. Você vai ser destruído. Porque você não quer. Você não busca. Você quer alguma coisa rápida. Você quer como aqueles lanches ou aquela comida que é feito na carreira e assim resolve o seu problema. Não é assim as coisas de Deus. Se você procurar fazer conforme a Bíblia manda, você não terá necessidade. Suas necessidades serão supridas. Seja ela no campo espiritual, sentimental, financeiro, profissional, em todas as áreas. O Senhor diz que vai suprir as suas necessidades. Mas, porém, você tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Abandonando o pecado, os vícios, a droga, o mundo. Não adianta você dizer que está lendo a Bíblia, indo para a igreja, mas você está no mundo. Buscando as coisas do mundo. Indo para lugares que Deus não está presente. Vendo filmes que é só filme para destruir, para matar. E nada de você olhar uma lição de vida. Um filme evangélico que traz uma lição de vida. Isso não te interessa. O que interessa você é ver cortar cabeça. É destruição, é isso, não é? Como você espera que o Espírito Santo vai operar na sua vida. Se você vive atrás de novela, não pega a novela dessas televisões. É isso que chama a sua atenção. Você vai seguir o exemplo da fulana que está representando, que tem um casamento maravilhoso, que tem uma vida feliz lá. Não, ele lá tem um casamento e você fica sonhando, irmão.
Não é tempo mais disso. Tem muita gente enganado, preso nas novelas. A Bíblia, o nome já diz, nó. Te prendeu no nó e você fica preso nessas novelas malignas, diabólicas, que não tem nada para te ensinar. Você não é capaz de ler de ouvir a palavra, a mensagem que vai te levar vida. Mas você gosta das novelas, né? Você gosta de ver filmes, você gosta de ver essas coisas que te fazem rir e rir. E aí, querido? Espírito Santo de Deus está falando com você. Ele diz que aquele que é de Deus ouve a minha palavra. Se a pessoa não for de Deus, ela não vai ouvir, ela vai desligar essa live e vai dizer, essa pastora está falando demais, está falando algo que eu não quero ouvir, vou desligar. Mas se você é de Deus, você vai até o fim. E se você vai dizer, Senhor, me perdoa os meus pecados porque eu estou errada, ou eu estou errado, eu quero mudar de vida. Agora, se você gosta das coisas erradas, é claro que você não vai ficar na live ou no programa. Você vai descartar, você vai desligar, porque você está condenado já ao inferno. Infelizmente, a não ser que você se arrependa e busque a Deus, peça perdão ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar e purificar os seus pecados. Essa é a palavra que eu tenho para esta manhã. Que Deus abençoe você e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Espírito Santo, algo, Senhor, que está acontecendo no mundo espiritual. Que está vindo, Senhor, destruindo centenas e milhares de pessoas. É como se elas tivessem tomado um sonífero. Elas não estão percebendo, Senhor. Elas não estão vendo. Parece que os seus olhos estão fechados, seus ouvidos trancados, seu coração insensível, que tudo que está acontecendo parece normal. Não estão entendendo que não é normal, é algo que está acontecendo, gerado lá no inferno, para tirá-los da tua presença. Estenda a tua mão agora, Pai. Alcance aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que estão no sítio, nas chácaras, nas fazendas. Estende a tua mão para quebrar, destruir todo o poder das trevas. Eu paraliso você, Satanás, que age dentro dessa casa, neste casamento, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira. Esta pessoa que está sendo envolvida, destruída por esse espírito do engano, ensinos enganosos que estão tirando ela do teu caminho. Abre essa mente, abre esse coração. Coloque as tuas mãos para visitar aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos apartamentos, aqueles que estão no trabalho, aquelas que estão longe ou perto, aonde elas estiverem. Que elas sejam libertas e curadas no nome de Jesus. Eu abençoo esse copo com água, fotos, documentos e peça de roupa. Abençoo os nossos parceiros e parceiras, aqueles que ajudam esta mensagem a chegar mais longe. Levanta, Senhor, parceiros verdadeiros. Pessoas, Senhor, que sejam amantes das almas, que ame as almas. Pai, levante pessoas que amem as almas, para que esse evangelho chegue aonde precisar, para que vidas sejam restauradas a buscar a tua presença. Em nome de Jesus, eu abençoo este copo com água, fotos, documentos e peça de roupa, aleluia. Senhor, coloque a tua mão sobre a nossa irmã Jessie. Abençoa a tua casa, a tua família, Jesus. Coloque as tuas mãos, Jesus, quebrando as amarras de Satanás contra a vida da Merle, a Mônica. Jesus, abençoa a tua família. Eu repreendo, Jesus, toda doença, enfermidade, toda obra maligna na vida do Sidney Luciano. Jesus, visita ele agora. Eu repreendo você, doença, você, enfermidade. Saia da sua vida agora. Que o Senhor visite ele com teu poder, para que ele seja sarado por dentro e por fora, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, estamos aí chegando ao final desta programação. Amanhã estaremos de volta. Eu abençoo a nossa irmã Maria, né? Ela está ouvindo a programação. Esteve domingo no culto aí em Patos de Minas. Que está com dor nas pernas, né? Que Deus abençoe, irmã Maria. Que Deus abençoe sua vida.
Permaneça firme na presença de Deus. Busque o Senhor de todo o coração. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs que estão aí na live, que estão aqui na 94 FM. Vocês que estão sempre ouvindo. A nossa irmã Lúcia, né? Nossa irmã Lúcia. Que Deus abençoe nossa irmã Maria Lúcia aí de Patos de Minas. Que Deus abençoe todos os seus vizinhos, todas as suas famílias. Aqueles que estão aí ligadinho conosco, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta na 94 FM, das 10 ao meio-dia, pelo Facebook, Vovestão, das 11h15, 11h20 ao meio-dia. Que Deus abençoe vocês, compartilhe essa mensagem, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, irmão, se inscreva. Cada vez que você escreve, que você dá o seu joinha, você é abençoado e abençoa as pessoas, porque elas recebem essa mensagem. Quando você vai lá dar o seu joinha, você se inscreve, as pessoas recebem essa mensagem e elas são abençoadas. Você é responsável disso, tá bom? Então, quantas pessoas você pode ganhar para Jesus quando você compartilha um vídeo desse? Tem tanta gente que compartilha vídeo de piada, coisa que não interessa, e é esses vídeos que tem muitos, ok, né? Muitos, mas compartilhe um vídeo que vai levar Jesus às pessoas. Esse aí você tem que compartilhar muito, para que você que está fazendo isso, você é responsável pela vida de muitas pessoas que precisam de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe irmã Merle, que Deus abençoe sua casa, sua família. Bom dia, Espírito Santo, e até amanhã com a graça do Senhor.